Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Algo que o Senhor colocou no meu coração. E após eu ouvir algumas sugestões dos irmãos em relação à escola bíblica dominical. E eu quero trazer esse assunto, uma vez que nós temos uma curiosidade normal do ser humano de querer saber sobre o nosso futuro. Embora o Senhor tenha nos ensinado que a cada dia a sua própria preocupação, mas como filhos de Deus, nós temos a revelação na palavra de Deus que nós, depois que passarmos por essa terra, nós vamos morar com Jesus eternamente. Amém? Amém! E existe um estudo dentro da Sagrada Escritura, dentro da teologia, que é a escatologia, que estuda os acontecimentos que nós vivemos hoje, proféticos, que estuda o arrebatamento, que estuda o milênio, que estuda o juízo final e que estuda o céu e o inferno. E a escatologia, ela é dividida em duas partes quando nós estudamos. Nós estudamos a escatologia de uma forma geral e estudamos também de forma individual, como que serão os últimos dias, os últimos acontecimentos na vida das pessoas. Amém? Então, nós queremos falar um pouquinho hoje sobre o arrebatamento. Porque depois da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, que se revelou aqui nessa terra como homem para resgatar toda a humanidade, o segundo evento mais importante será o arrebatamento. O arrebatamento será um acontecimento que vai mexer com toda a humanidade. Nós sabemos que nos últimos dias que estamos vivendo, o Senhor tem usado muitas pessoas para falar sobre o arrebatamento, sobre a proximidade do arrebatamento. Não sei se você tem acompanhado, mas muitas pessoas têm tido sonhos, muitas pessoas têm sido arrebatadas em espírito e o Senhor tem revelado coisas que vão acontecer, inclusive muitas aqui no Brasil, muitas pessoas do Brasil. E nós temos visto que, além dessas pessoas, o Senhor tem dado para as crianças sonhos proféticos. Crianças que nunca ouviram falar de Jesus, que nunca tiveram um ensinamento sobre esse assunto, mas que em sonho o Senhor tem revelado as coisas do fim. Tem revelado os terremotos, tem revelado o arrebatamento, tem revelado muitas coisas. A segunda vinda do Senhor com os seus anjos e com a igreja. Então, isso nos chama a atenção. Além disso, por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus e quando nós vemos o que está acontecendo no mundo, todas as tragédias, aquilo que Jesus falou, que nos últimos dias seriam como os dias de Noé, e nós temos visto isso acontecer. O que acontecia nos dias de Noé? Era uma decadência moral muito grande. Coisas assim terríveis que estavam acontecendo naquele tempo e Deus então trouxe um juízo sobre a terra. E nos dias de hoje, nós temos, irmãos, cada dia nós somos surpreendidos pela capacidade do homem de entrar num estado moral terrível de decadência. A moda agora é o homem ter 2, 3 mulheres. Não sei se vocês estão acompanhando por aí, está saindo muita notícia, e isso tem acontecido de um homem com 2, 3 mulheres. Então as pessoas estão
achando normal, e tantas outras coisas que não valem a pena, não vale a pena nós falarmos aqui. Cada um sabe, são coisas absurdas que nós temos ouvido, que nós temos visto através da mídia. Isso deve trazer para nós uma reflexão em relação à nossa vida espiritual e nós atentarmos para as palavras que Jesus deu aos seus discípulos para esses dias. Amém? Algumas pessoas estão muito apegadas ainda nessa terra. E nós precisamos avaliar se realmente nós estamos livres, se não estamos segurando em nada nessa terra, para que nós possamos não ter uma surpresa desagradável, porque o arrebatamento será um tempo de surpresas. Amém? Então, eu quero ler um texto aqui com os irmãos, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Você pode abrir, eu trouxe esses versículos, como serão muitos versículos, eu trouxe no PowerPoint, não sei se os irmãos vão encontrar aí na mesa. Senhor, obrigada por tua palavra. Nós sabemos que ela se aproxima e queremos nessa noite nos expor ao Espírito Santo para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, nos apegar ao teu querer, à tua vontade, nos apegar aos teus ensinamentos. E queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito flua de forma tremenda e sobrenatural, como o Senhor tem feito até agora. Aleluia. Você encontrou Hebreus 10, 37? Diz assim: pois ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Então aqui o autor de Hebreus, ele está declarando que por um breve tempo aquele que há de vir virá. E não tardará. Mas o justo, os filhos de Deus, aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, eles vivem pela fé. Amém? Então, para os justos, a fé fixa o pensamento de cada pessoa em uma esperança, a esperança do arrebatamento, a esperança da vida eterna com o Senhor Jesus. Amém? Na versão judaica, ele diz assim: há pouquíssimo tempo, aquele que está por vir virá, e não demorará. Mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Irmãos, esse versículo aqui nos leva à reflexão de que o Senhor já orientou pela palavra que ele virá, que ele não tardará. Mas o justo, ele vai estar fixado, a sua fé voltada para o arrebatamento, para a vida eterna. E o Senhor vai e diz: olha, ele não vai retroceder, porque se retroceder, eu não terei prazer nele. O que eu posso entender com isso? É que eu não posso, de maneira alguma, me desviar dos caminhos do Senhor. É que eu não posso, de maneira alguma, brincar com esse tema. Porque é algo muito sério. Quando nós falamos de coisas que resolvemos aqui na Terra, existem coisas que nós temos uma segunda chance. Se você chega numa parada de ônibus, o seu ônibus passa, você perde o ônibus,
Quando você vai chegando, ele está fechando a porta e indo embora. Você tem condições, eu tenho condições de ficar ali na parada, porque eu sei que depois vem outro ônibus. Pode demorar, mas eu sei que vem. Eu posso fazer uma prova para um concurso e não passar, mas eu mantenho uma esperança de que terá outra oportunidade. Eu farei a prova e vou passar. Eu posso perder alguma coisa e me envolvo com o trabalho para recuperar aquilo que eu perdi. Mas o arrebatamento é um acontecimento que não tem uma segunda chance, a não ser que a pessoa fique aqui nessa terra, enfrente todos os juízos que acontecerão durante a tribulação. Amém? Vai ter. Mas as pessoas vão ter que pagar com a sua própria vida. Porque estarão debaixo do governo do anticristo. Então, o que é melhor? Não é viver nessa graça de Deus, pela graça de Deus, nós sermos arrebatados? Amém? Nós vamos no primeiro trem que passar. Amém, queridos? Então, eu quero ler um texto que explica direitinho como vai ser esse acontecimento. Irmãos, muitas pessoas não acreditam que o arrebatamento vai acontecer, inclusive crentes. Muitas pessoas acham que não é possível acontecer o arrebatamento. Porque é algo tão tremendo, é algo tão sobrenatural, é algo tão poderoso. Mas, nessa noite, irmãos, eu trouxe muitos versículos aqui. Eu não vou pregar. Eu vou trazer como se fosse um estudo. Nesses tantos versículos que eu trouxe aqui, e outros mais, que o arrebatamento vai acontecer. O mesmo Deus que usou os profetas para dizer que Jesus, o filho dele, viria e nasceria de uma virgem e assim aconteceu, é o mesmo Deus que prometeu em sua palavra que o filho dele voltará uma segunda vez para resgatar a noiva. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. Então, é um texto clássico muito bom para a gente ver sobre o arrebatamento, está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Eu quero que você veja esses dois versículos, marque na sua Bíblia, que diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Não será algo temporário. Eu vou ficar um pouco com Jesus e depois eu vou voltar, eu vou fazer outras coisas. Não. Aqui a palavra diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Ele dá aqui os comandos de como tudo vai acontecer. O Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. Essa palavra aqui significa uma voz de comando de um capitão, dando uma ordem. Amém? Algumas versões dizem alarido. A voz do Senhor, um grande brado, ele dará uma voz de comando. Depois, a voz do arcanjo. O arcanjo, ele também vai comandar os anjos. Para quê? Para que os demônios que estão nas regiões fazendo guerra, eles se afastem, a igreja suba. Aleluia! O arcanjo vai dar ordem para os anjos. E aí ele diz: e ao som da trombeta,
A trombeta, quando Deus mandava tocar, tinha duas finalidades: ou para a guerra, ou para uma festa. E nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, ela vai para a festa das bodas do Cordeiro. Aleluia! Um tempo que nós teremos onde o Senhor vai entregar os galardões para a igreja. Nós precisamos saber dessas coisas. Porque elas nos motivam a permanecermos firmes, a permanecermos vigilantes e a trabalharmos para o Senhor. Porque o Senhor vai dar galardão para aqueles que trabalham para Ele, amém? Então vamos lá. Olha, irmãos, como que a Bíblia fala muitas vezes sobre a vinda de Jesus. Precisamos entender que a vinda do Senhor se deu uma vez que Ele veio e esteve aqui na terra. A segunda vinda, ela se dará depois do arrebatamento. Ele vem na terra com os anjos e com a igreja. O arrebatamento, Jesus, ele vem e vai arrebatar a igreja, vai se encontrar com a igreja nos ares. Ele não vai pisar na terra. Então, quando a gente diz segunda vinda, nós precisamos entender que esta segunda vinda será para Jesus destruir os exércitos do anticristo na guerra do Armagedon, que nem vai acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus, com uma palavra, o sopro da sua boca, ele vai destruir Satanás e todos os seus exércitos. E ele vai estabelecer, então, o milênio. Amém? A partir desse acontecimento, ele vai estabelecer o milênio, ele vai ficar em Israel, e de lá ele vai governar todas as nações da terra. Aleluia? Durante 1000 anos. E nestes 1000 anos, as pessoas vão viver um tempo maior, as pessoas vão estar ali recebendo as ordens do nosso general Jesus Cristo. Nesse período vai ser um período para Deus mostrar para a humanidade que as pessoas não vão para Jesus por interesse, que as pessoas não vão para Jesus com medo de alguma coisa, porque durante o milênio será um tempo de paz, será um tempo de justiça, será um tempo maravilhoso, e o Satanás vai estar preso, amarrado, e quando for perto do final do milênio, Jesus vai soltar o diabo, e pessoas que estarão vivendo debaixo do governo, da autoridade de Jesus, vão escolher ficar com o diabo. Então, irmãos, as pessoas têm o livre-arbítrio. Existem pessoas que querem servir a Satanás. E o Senhor vai provar isso no milênio. Porque pessoas vão optar pelo diabo. E essas pessoas, é claro, depois do milênio, que virá o julgamento do trono branco, o Senhor vai então separar os dele, o povo dele, e vai inaugurar o lago de fogo de enxofre, e vai mandar para lá o diabo, a serpente e todos os demônios e todos aqueles que quiseram seguir a Satanás. Amém? Então nós vamos voltar aqui, mas esse não é o nosso tema é arrebatamento, para nós entendermos que a Bíblia fala muito sobre esse assunto. Para você ter uma ideia, a vinda de Jesus, ela é notificada na palavra de Deus 1845 vezes, segundo os estudiosos, sendo que 1527 no Antigo Testamento, 318 no Novo Testamento. A cada 30 versículos, um versículo fala do arrebatamento. Para você ter ideia, das 13 epístolas de Paulo, 12 falam
falando sobre o arrebatamento, sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, nós não podemos, como filhos de Deus, ignorar esse assunto. Interessante, irmãos, ontem eu estive em um lugar que tinha 4 pessoas cristãs que frequentam igrejas e 2 que não. 6 pessoas, sendo que 4 eram cristãs. Dessas 4, pasmem os irmãos, nenhuma sabe falar do arrebatamento. Verdade, eu tive até curiosidade de perguntar de que igreja essas pessoas são, porque, irmãos, por mais novo que seja um crente na fé, eles sabem do arrebatamento. Mas as pessoas imaginam que não vai acontecer. No tempo de Noé, Noé estava ali como uma voz profética declarando o juízo de Deus sobre aquele povo. Mas o povo não acreditou. E muitos não estão acreditando. Muitos dizem assim, eu tenho ouvido falar disso desde quando eu nasci e nunca aconteceu. Mas, irmãos, vamos analisar os sinais dos tempos. Estude sobre os sinais dos tempos. Nós precisamos estudar sobre isso, porque nós veremos que realmente, como diz aqui em Hebreus, pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá. Aleluia? Então, Jesus, você pode abrir em Atos, no capítulo 1, quando ele ascendeu aos céus, aqueles discípulos ficaram ali olhando Jesus subindo, e no versículo 9, 10 e 11, os anjos que chegaram ali disseram para os discípulos que Jesus, do mesmo jeito que ele estava subindo naquele monte, no Monte das Oliveiras, que ele voltaria. Aleluia? Então, está escrito assim, quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, em uma nuvem, o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Aleluia? Não, os anjos mentirosos, eles foram expulsos do céu. São os anjos caídos. Estes anjos aqui, eles não são mentirosos, são anjos de Deus. Então, como foi dito, Jesus, ele voltará. Aleluia? Foi dito para os discípulos, olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo, Jesus subir, ele voltará. Aleluia. Então, irmãos, o estudo nesses dias sobre o arrebatamento é escasso. A ênfase maior é sobre a conquista, que é justo. Amém? É sobre a prosperidade, que é justo, faz parte do Evangelho. Outros temas, como cura, como libertação. Mas a ênfase maior que nós vemos e ouvimos é sobre a prosperidade. E esse tema, nestes dias, deve voltar às pautas dos sermões da Igreja do Senhor. Para quê? Para um despertamento. Para um despertamento, porque, irmãos, nós não podemos perder o arrebatamento. Nós não podemos. Amém? Então, o que é o arrebatamento? No latim tem uma palavra que é raptai. Significa rapto, sequestro, tirar a força, captura repentina. Mas existe uma
um significado que esse eu achei tremendo, que é transportar de um lugar para outro, ou um traslado de uma dimensão inferior para uma superior. Eu acho que essa é que se aplica melhor para este termo. É trasladar de um lugar inferior para um lugar superior. Amém? Quanto a esse tema, a igreja cristã ela é dividida em relação à época que vai acontecer o arrebatamento. Existe, e essa é a que eu acredito, é o que a igreja prega, o que nós acreditamos, que é a maioria, que acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Então, assim que a igreja for arrebatada, entra o governo do anticristo, ele sabendo que ele já está na terra, o espírito do anticristo já tem influenciado artes, governo, tem influenciado nações, mas ele vai se manifestar, a igreja vai ser arrebatada e vai ter aquele tempo de 3 anos e meio de paz. E depois ele vai se revelar, querendo adoração para ele, serão 3 anos e meio de grandes tribulações na terra. Então, nós entendemos e cremos que seremos arrebatados antes desse período de 7 anos. Amém? Então, são os pré-tribulacionistas. Existe um outro pensamento, que são mid-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento se dará na metade dos 7 anos, com 3 anos e meio. Então, os salvos, a igreja será arrebatada. E aí continua a tribulação aqui durante 3 anos e meio. Existe um terceiro grupo que acredita que a igreja só vai ser arrebatada no final da tribulação. Irmãos, quando nós lemos os julgamentos do Senhor, o juízo de Deus acontecendo na terra, com as trombetas, com a abertura dos selos, com as taças sendo derramadas de juízo na igreja, nós precisamos desejar muito subir no arrebatamento, porque será muito sofrimento para a igreja permanecer aqui com tanto sofrimento. É muita tragédia que vai acontecer. Muita tragédia. A Bíblia diz que nunca houve e depois disso não haverá mais tanta dor. Será um tempo de dor, de gemido, onde as pessoas desejarão a morte. Especialmente aquelas que ouviram falar do Evangelho e que não se colocaram na posição diante de Deus. Algumas vão permanecer firmes, outras vão negar o Senhor, porque não vão suportar e vão receber a marca da besta. Então, como nós somos inteligentes, nós temos o Espírito Santo, temos a mente de Cristo. Ao nos depararmos com esse ensino e com essa verdade que é o arrebatamento que está narrado na palavra de Deus, nós precisamos realmente desejar subir no arrebatamento e antes da tribulação. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver aqui como se dará o arrebatamento. Então, nós vimos aqui que existem 3 linhas de pensamento, de estudos, que são seguidos aí. Então, você estude a palavra e tire as suas conclusões aí. Pelo que nós estudamos da palavra de Deus, nós entendemos que acontecerá antes do anticristo dominar a terra. Amém? Como se dará? A igreja
vai se encontrar com o Senhor nos ares. Nós lemos aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. O Senhor vai dar esses 3 sinais, e aí aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas ressuscitarão primeiro. Elas receberão um corpo glorioso e subirão. A terra vai ter que devolver os corpos. Os mares terão que devolver os corpos. Isso é algo muito sobrenatural. Mas vai acontecer porque está escrito na palavra de Deus. Eles subiram, em seguida a igreja sobe. A pessoa está andando normalmente e desaparece, porque a Bíblia diz que será muito rápido. Amém? A igreja será levada ao céu. Aleluia! Nós vamos atravessar. Vamos atravessar esse universo. Aleluia! O primeiro, o segundo, e vamos chegar no terceiro céu. Aleluia! Em João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, o Senhor falou sobre este lugar. O céu é um lugar. Existem pessoas que dizem que o céu é um estado da mente. Mas a Bíblia mostra que o céu é um lugar. Amém? João, capítulo 14, versículos 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O céu é uma casa. Aleluia! E Jesus foi para lá preparar lugar para nós. Amém? Então não é um estado mental. Ele não disse. Eu vou preparar para vocês uma forma de vocês mentalizarem um lugar de descanso, de paz. Não, ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos um lugar. E se eu for vos preparar um lugar, olha aí, Jesus de novo declarando que voltaria para buscar a igreja. Virei outra vez, vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Lá na frente de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa cidade não é aqui, e sim nos céus. Então, o céu é um lugar. Aleluia! É uma casa. Jesus, ele vem buscar os santos, aqueles que estão vigiando, aqueles que desejam a sua vinda, aqueles que estão alvejando as suas vestes, aqueles que estão buscando cada vez mais o óleo da unção. Como diz na palavra, que as nossas vestes permaneçam limpas e que não falte o óleo da unção sobre a nossa cabeça. Jesus, ele ensinou sobre as 10 virgens. E ele disse que por falta de azeite, aquelas virgens que sabiam quem era o noivo, que desejavam estar com o noivo, mas porque não tinham azeite, elas ficaram, porque na hora em que Jesus chamou, apenas daquelas 10, apenas 5 tinham azeite em suas lamparinas. Então é algo forte, irmãos, é algo sério. Porque as 10 eram virgens, as 10 eram a igreja, as 10 estavam buscando, estavam esperando o noivo. Mas o detalhe é que, quando elas dormiram, ouviu-se a voz, elas pediram, aquelas que não tinham azeite, pediram azeite para as que tinham, e as que tinham disseram, olha, nós não podemos dar o que é nosso. Vocês vão em algum lugar e comprem. Porque se nós dividirmos o que é nosso, nós vamos ficar sem. Então vocês vão buscar. E quando elas foram buscar, a Bíblia diz que ouviu-se a voz do noivo. E as 5 virgens, elas entraram para a festa e a porta se fechou.
Então aquelas que estavam sem azeite voltaram e pediram para que a porta fosse aberta, mas a porta não foi aberta. Então é algo forte, é algo sério. Amém? Então, o Senhor, ele vem buscar os seus santos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, diz assim: ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. O que ele está dizendo aqui? Eu não devo permitir que esse entendimento de que Jesus ele vem arrebatar a sua igreja seja tirado da minha vida. Quem quer que duvidar, que quiser mostrar por filosofias, por argumentos científicos, que isso não vai acontecer, eu devo permanecer firme no meu entendimento e no meu propósito, esperando a vinda do Senhor. E tendo azeite na minha lamparina. Amém? Então, vamos lá. Vamos se dar ao arrebatamento. Nós vamos subir, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Lá no versículo 16, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós lemos quando o Senhor diz que Ele mesmo descerá do céu para nos encontrar nos ares. Aleluia. Então, irmãos, será algo muito glorioso, que a nossa mente não tem condições de imaginar, porque tudo vai ser muito rápido. E quando nós nos depararmos com Jesus, teremos uma alegria que não se pode mensurar, porque hoje nós estamos aqui pela fé. Algumas pessoas têm o dom de visão e veem o Senhor, veem anjos, veem o céu. Outras não, mas estão firmes com o Senhor. Mas no dia do arrebatamento nós veremos o Senhor, nós veremos o céu. Tudo isso que nós estamos ouvindo, o que nós pregamos, o que nós lemos na palavra é real. E nós veremos. Então será algo muito tremendo, muito glorioso. Como eu disse aqui no início, o arrebatamento será uma hora de surpresa. Veja o que está escrito em Mateus 24, 44. Diz assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então, como o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a nossa tendência é não ficar pensando nisso. E o Senhor Jesus, ele ensinou que vai ser assim. Em uma hora em que nós nem imaginemos, ele virá. Amém? Lá em Apocalipse 3, versículo 3, diz assim: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te do que você tem recebido, da palavra de Deus, e do que você tem ouvido. E guarda-o. Guarda essa mensagem de hoje no seu coração. Eu devo guardar esses versículos hoje no meu coração. E ele diz: e arrepende-te, pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, todos os crentes, nascidos de novo, filhos de Deus, devem estar em vigilância. Porque ele diz que vem como um ladrão. O ladrão, ele não manda um e-mail dizendo: olha, amanhã, 18 horas, você saia de casa, porque eu vou aí, eu quero pegar a sua televisão, o seu computador, o seu micro-ondas e levar. Ele não vai telefonar avisando. O ladrão não faz assim.
Em uma hora que a pessoa descuida, ele pega e entra para saquear. Então o Senhor ele deu esse exemplo para nós. Por quê, irmãos? Porque ele deseja que a igreja esteja em vigilância. Amém? 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, o Senhor também mostra, Pedro mostra aqui que Jesus ele vem como ladrão. Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, queridos, no arrebatamento haverá 4 alegrias. A alegria de Jesus ao descer para arrebatar sua noiva. Por quê? Jesus, ele sofre com o sofrimento dos crentes, com a perseguição dos crentes. Ele chora quando os servos dele estão sendo caluniados, estão sendo mortos, como nós temos visto. Nesses últimos dias, quantas pessoas estão perdendo a sua vida? Quantas crianças, quantas mulheres, quantos homens, porque não negaram Jesus, estão matando, estão usando mulheres, crentes. Jesus, ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. E a palavra de Deus nos mostra que ele disse que o evangelho será levado em toda a terra, então chegará o fim. No momento em que a última pessoa aceitar Jesus, ele vem. Por quê? Ele quer resgatar a sua noiva. Ele quer tirar a sua noiva deste mundo que jaz no maligno. Tantas coisas terríveis, irmãos, que está acontecendo. Jesus, ele quer levar a sua noiva. E a alegria dele será muito grande. E ele vai olhar para você, vai olhar para cada um de nós e vai dizer: servo bom e fiel. Ele vai premiar a cada um de nós. Então será uma grande alegria do Senhor Jesus. A outra alegria será a nossa. Veja o que está escrito em Salmo 45:1. O meu coração transborda de boas palavras. Dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de hábil escrivão. Amados, a nossa alegria será tremenda. Nós vamos pular mais do que o pastor Carlos pulou hoje aqui na hora do louvor, sentindo a presença de Deus. Eu acredito que nós vamos gritar muito mais do que ele gritou aqui hoje, sentindo a glória de Deus. Será a nossa alegria, a alegria do noivo, a alegria nossa. A nossa alegria, queridos, porque as nossas lutas vão se acabar. Aleluia! O sofrimento vai acabar. Aleluia! Tudo que te faz sofrer, as lágrimas que você tem derramado, que eu tenho derramado, vai acabar tudo. Então será muita alegria. Romanos 8:18 diz assim: pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, há uma glória que será revelada para a noiva que será arrebatada. Aleluia! E a outra alegria que nós teremos, eu já mencionei aqui, é a alegria, irmãos, de recebermos o galardão. Aleluia! O Senhor vai premiar cada um dos seus filhos. Ele vai recompensar. Galardão é recompensa, é prêmio, é presente de Deus. E olha que coisa maravilhosa. Talvez você pense assim: eu não estou fazendo muita coisa para o Senhor, eu só estou participando
de orações, eu só tenho orado, não tenho, meu Deus, eu poderia fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Mas é o Senhor quem vai julgar as nossas obras. E alguém que nós imaginamos que está fazendo muito para o Senhor, passa por aquele julgamento de fogo e talvez não seja algo tão importante, porque o Senhor vai julgar pela motivação do nosso coração. Então ele sabe do coração de cada um o porquê que cada um está fazendo a obra do Senhor. Amém? Então serão 4 alegrias. A alegria do noivo, a alegria da noiva, a alegria das lutas que cessam e a alegria do galardão que o Senhor prometeu para a igreja. Amém? O outro ponto é, o arrebatamento será, eu já disse aqui muito rápido, mas a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Então dizem que 60 milésimos de segundo, é um piscar. Pisca aí. Dá uma piscadinha. Não é muito rápido? Numa piscadinha, a pessoa é arrebatada. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pronto, foi aquilo que eu disse. Os mortos, eles vão ressuscitar. Muitos de nós aqui, eu creio que a maioria de nós aqui, irmãos, não vamos morrer fisicamente. Nós cremos que o Senhor virá em nossa geração. Aleluia. Então, muitos de nós não vai passar pela funerária. Em nome de Jesus. Aleluia. Como Jesus virá? Ele virá pessoalmente e poderosamente, irmãos. Poderosamente é algo que a nossa mente não consegue imaginar, mas ele virá. Ele virá inesperadamente, como eu disse aqui, Mateus 24, 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então ele virá pessoalmente, poderosamente, ele virá inesperadamente, ele virá com os seus anjos, e ele virá brevemente. Apocalipse 22, 12 diz assim: Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Aleluia! Mas, irmãos, a Bíblia mostra que no arrebatamento, aqueles filhos de Deus que estão preparados, que têm azeite na lamparina, vão subir. Mas a Bíblia mostra também os que vão ficar fora do arrebatamento. Então, eu quero ler esse texto aqui para o nosso conhecimento. Eu sei que muitos de nós aqui têm conhecimento disso, dá aula sobre isso, mas nós precisamos nos lembrar o que a Bíblia diz sobre aqueles que ficarão fora. Apocalipse 21, versículo 8, diz assim: Mas quanto aos medrosos, os medrosos são, algumas versões diz, covardes, são aqueles que negam Jesus. São aqueles que na hora da dificuldade abandonam o Senhor. Diz, Deus não quer me abençoar, Deus não quer, então vou deixar. E tem muitas pessoas assim, irmãos. Tem muitas pessoas assim. Esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa, ele era pastor, ele abandonou o evangelho e foi servir a Alá. Hoje anda adorando a Alá. Teve um pastor também da NCM, o pastor Zé Rodrigues conta isso, que era um jovem que era cheio do Espírito Santo, poderosamente usado por Deus.
ele começou a estudar sobre o comunismo, ele abandonou o evangelho e virou um feiticeiro. Virou homossexual e feiticeiro. Os pastores da RCM fizeram tudo para resgatar esse rapaz. Então, a apostasia já está acontecendo, as pessoas estão abandonando, muitas pessoas estão abandonando. Eu conheci no meu local de trabalho uma mulher, conversei com ela, o pai dela era pastor, ela nasceu na igreja, a família foi criada toda na igreja. Ele abandonou o evangelho e foram para o espiritismo. E essa mulher, eu conversei com ela, ela se tornou uma bruxa. Todos os anos ela faz poupança o ano inteiro para ir para a França. A França é um país que tem muito ocultismo, muitas bruxas. Então ela vai para lá para se consagrar aos demônios e volta. E eles têm um lugar aqui em Tabatinga que eles dão aula. É como se fosse uma igreja. Tem escolinha, tem escola bíblica e o povo vai. O povo vai para a escola bíblica e leva os filhos. Tem as reuniões à noite e o povo é empenhado. Como que eu conheci essa mulher? Olha, irmãos, a mulher passou por mim no corredor do trabalho e virou para mim do nada, ela não me conhecia. Ela virou para mim e falou assim: você está esperando um grande acontecimento, né? Eu falei assim, sim. Na hora eu entendi que era um arrebatamento. Não conhecia direito a mulher, via lá no trabalho. Aí ela falou assim: você está esperando um grande acontecimento? Eu falei, sim. Aí, por quê? Ela falou assim, porque eu também estou. Eu falei assim, você está esperando o arrebatamento? Ela falou assim, não, eu estou esperando um grande planeta que vai passar perto da Terra e vai arrancar as pessoas que estão impedindo a evolução do ser humano. Eu falei, então essa é a sua teoria. Eu falei assim, olha, o arrebatamento vai acontecer e os crentes vão subir, vão se encontrar com Jesus e não vai ser planeta nenhum que vai sugar as pessoas, mas nós vamos subir para morar com Jesus no céu. Amém. E aí eu entrei, comecei a conversar com ela. Por que você falou isso e tal? E aí a gente conversou e ela me contou a história dela. Irmãos, nós precisamos permanecer firmes em nossas convicções. Se uma pessoa é fraca, ela começa a ouvir, ela se deixa levar. Por isso que nós precisamos de escola bíblica dominical, amém? Amém. Aleluia. Então, aqui em Apocalipse, eu vou continuar lendo. Ficarão de fora os medrosos, os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, assassinos, aos impuros aqui, irmãos, alude a qualquer prática pecaminosa na área sexual. Então, é tempo de conserto, porque ele diz, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Olha aí, irmãos, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Se a pessoa não vigiar, ela conta a história com aumento ou diminuindo, dependendo daquilo que lhe convier. Deus é verdadeiro. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E aqui em Apocalipse diz, no capítulo 21, versículo 8, que os idólatras e todos os mentirosos. Isso aqui trata também dos desonestos, pessoas que praticam a desonestidade. Está incluído aqui nos mentirosos também. Pessoas que agem com má fé para defraudar os outros. A Bíblia diz,
a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando nós ouvimos um tema como esse, não tem muito glória. Não é verdade? Nós começamos a pensar em nossa vida. E a intenção do Espírito Santo em nos ensinar sobre isso, realmente é isso. É que nós possamos pensar, nós possamos refletir, nós possamos avaliar as nossas vidas, não com tristeza, mas com alegria. Por quê? Você está sendo fiel, você está buscando o Senhor, você está no caminho certo, com alegria, porque tem esperança para nós. Nós não ficaremos aqui nessa terra, irmãos. Amém. Nós não ficaremos aqui nessa terra. Amém. O dilúvio aconteceu e Noé, ele conseguiu salvar a sua família. 8 pessoas. 8 pessoas foram salvas. E o número dos salvos na presença do Senhor será muito grande. Será como a areia da praia. Miríades e miríades de pessoas estarão na presença do nosso Rei. Amém? Agora, quem sobe no arrebatamento? Tem um versículo que está lá em Salmo, capítulo 24, versículo 3 e 4, que nos mostra essas características das pessoas que sobem no arrebatamento, porque são essas que estão na presença de Deus. Diz assim o Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Esses estão na presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos permanecer firmes, irmãos. Vamos permanecer fiéis. Então, nós precisamos vigiar constantemente. Todos os dias nós precisamos vigiar, porque o arrebatamento pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Ninguém tem autoridade para dizer quando será o arrebatamento. Todas as pessoas que marcaram dia, que marcaram mês, essas pessoas, elas foram frustradas, porque não aconteceu. Mas vai acontecer. Aleluia? Então, irmãos, nós precisamos resolver as nossas pendências. É esse ponto aqui que eu quero encerrar. Não sei se existem pessoas aqui que têm pendências. Tem mágoa, tem rancor, tem falta de perdão, está preso a pessoas, por sentimentos. Resolva as suas pendências. Se tem que conversar com alguém, converse. Se você está devendo alguém, converse. Chegue para a pessoa, fale com a pessoa, mas resolva as suas pendências. Amém? É a voz do Espírito Santo nesta noite que está chamando a igreja cristã semear para resolver as suas questões, para resolver as suas pendências. Libera perdão de pronto. Tira a mágoa. Ora a Deus se é algo que está sangrando em relação a um sentimento que você acha que perdeu. Você está ferido, você está humilhado. Foi algo muito forte que marcou a sua vida, ou marcou a minha vida. Então eu tenho que falar com Jesus. Eu tenho que falar com o Senhor. Senhor, tem isso aqui na minha vida. Eu quero receber o bálsamo de Gileade. Eu quero receber a cura. Aleluia! Se é entre marido e mulher, resolva. Porque as pendências impedirão pessoas de subirem no arrebatamento. Amém? Último versículo que eu quero ler é uma palavra que Jesus ensinou aos seus discípulos para que eles ficassem atentos aos sinais.
E os sinais, nós sabemos que lá em Daniel, capítulo 12, nós encontramos os sinais dos últimos dias que antecedem o arrebatamento. Então, Jesus, ele disse aqui, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, e ele falou das coisas. Antes, nos versículos anteriores, o Senhor falou, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Daniel, ele deu sinais. Ele falou sobre o aumento, sobre o crescimento da ciência, o conhecimento sobre a rapidez em que as notícias elas chegariam às pessoas. Hoje nós sabemos que com a internet a situação está acontecendo e nós temos acesso às informações ao vivo. Aumentou o conhecimento, cresceu a ciência, coisas tremendas que nós nem imaginávamos. Irmãos, quando eu comecei a trabalhar, eu não sou tão velha assim. Mas, quando eu comecei a trabalhar, eu usava a máquina de datilografia, aquela manual. Não tinha nem a elétrica, para você ter ideia. Não sou tão velha, mas é porque foi rápido. Entendeu? Cresceu rápido. Mas era aquela máquina que você colocava maior força no dedo para poder datilografar. E hoje, irmãos, nós andamos com tudo, fazemos tudo no celular, no iPad. É tudo muito rápido, cresceu muito. Então, a Bíblia fala do renascimento de Israel, a Bíblia fala dos judeus voltando para Israel, a Bíblia fala dos terremotos, a Bíblia fala das pestes, das fomes, das pragas. Tudo isso nós temos visto. E o Senhor diz o quê? Olha, quando essas coisas começarem a acontecer, não é para ninguém ficar triste. Só a nossa tristeza deve ser com o pecado, com aquilo que nós ainda estamos segurando, que nos afasta de Deus. Fora isso, nós precisamos nos alegrar em Deus, porque foi Jesus que disse, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. O ocultismo, irmãos, a prática do ocultismo aumentou de forma escancarada. Ontem, eu falei falei publicamente. Uma mulher falou assim, olha só, fala isso na minha presença. Tem como? Falou assim, nossa, eu estou sentindo um peso aqui nas minhas costas, e quando eu deito lá em casa, do lado que eu deito, é como se uma pessoa deitasse junto comigo. E o meu marido, olha só o que a mulher estava falando, irmãos, e o meu marido, ele disse que está vendo uns vultos brancos passando dentro de casa, uma mulher crente. Se vocês quiserem subir, pode subir. Passando dentro de casa. E a minha filha está querendo suicidar. Na hora, irmã Selma e Tati, eu já fiz um mapeamento. Eu falei assim, vem cá, na sua família morreu alguém, alguém suicidou? Ela falou, minha mãe tentou suicídio. Eu falei, pronto, já está explicado. Eu falei assim, vou dizer aqui com todas as letras o que está acontecendo. Ainda falei assim, olha só, eu vou te falar claramente, porque o diabo está escancarando as coisas dele aí, claramente. As pessoas estão propagando as coisas de Satanás, e antigamente, irmãos, era de uma forma mais sutil. Hoje é escancarado. É escancarado. Eu falei assim, eu vou te falar com todas as letras. Minha filha, você está debaixo de uma maldição hereditária. Você tem que começar a buscar o Senhor. Chame o seu pastor, leve lá na tua casa, mande ele orar, fazer uma varredura, porque o demônio que matou a tua avó está querendo matar você e matar a sua filha. Pronto, é simples assim. Irmãos, aí a mulher, quando a mulher ela começou a chorar, e aí era em público, e ela não se conteve, ela foi chorando. Eu falei assim, minha filha, Jesus te ama, Jesus quer te libertar, ele morreu na cruz para você ser livre. Você não pode deixar
Se revolte contra essa situação. Você não pode deixar o diabo destruir a sua vida. Ela falou assim, eu tenho tanta tristeza, eu tenho tanta dor, porque eu tive que parar de trabalhar, e agora eu só posso fazer essas vendas aqui. Eu tinha um comércio. Eu falei assim, minha filha, tem pessoas que estão no hospital agora, que não podem andar. Tem pessoas cegas. Tem pessoas que perderam seus entes queridos e que não podem fazer nada. Por que você está olhando para o que você perdeu? Olha para aquilo que você tem. E fui falando para aquela mulher foi chorando, foi chorando, foi chorando. Foi quando entrou o assunto do arrebatamento. Eu falei, olha, Jesus está voltando. Ele vem arrebatar a igreja. E se você fica desse jeito, aí você não vai subir no arrebatamento. E a mulher está magoada com o marido. Eu falei, minha filha, perdoa o seu marido. E fui falando, irmãos, coisa de poucos minutos. A mulher ficou outra pessoa. Se eu soubesse do que ia acontecer, eu tinha tirado uma foto naquele lugar. Ela limpou as lágrimas. Ela sacudiu os ombros e disse, eu estou tão leve. Tinha um peso aqui nas minhas costas, eu estou me sentindo tão leve. Que coisa boa eu passar por aqui. Aleluia! Os tímidos, os covardes, eles não herdarão o reino dos céus, eles ficarão fora. Eu quero declarar nessa noite que Deus vai dar ousadia para semear. Deus vai dar ousadia para semear. Deus está liberando ousadia. Você vai falar do poder de Deus. Você vai falar do arrebatamento, sim. E aquelas mulheres disseram, mas como vai ser esse negócio de arrebatamento? E eu disse, gente, vocês não estudam a palavra. Que igreja que vocês são? Pelo amor de Deus. Vamos estudar sobre isso. Vamos falar sobre essas coisas. Porque aquele que prometeu vir, certamente virá. E não tardará. Não tardará.